Os estudos do mundo costumam falar em rotas gendradas para o crime, né? Então, quando a gente pensa nas rotas gendradas, a gente pensa nos caminhos que levam uma mulher a praticar um crime, que nem sempre são os mesmos caminhos dos homens, né? Então, às vezes, os estudos relativos aos homens falam em personalidade, falam em cognição, falam em associação criminosa ou crime organizado, ou essas demonstrações constantes, né, de virilidade, que também é gendrado, mas é gendrado no sentido daqueles fatores que a sociedade impõe que determinem masculinidade, né? Quando a gente fala em rotas gendradas para a mulher, a gente pensa em caminhos de maternidade solo, de pobreza, de abandono, de exploração sexual, abuso e exploração sexual ainda na infância, de sexualização precoce, de vínculo romantizado, porque muitas mulheres chegam ao crime por intermédio do parceiro, e se a gente estiver falando, por exemplo, do ambiente de narcotráfico, né, dos delitos da lei de tráfico, muitas vezes são a partir dos vínculos afetivos. Então, as rotas que levam as mulheres ao crime também são rotas muito específicas. Depois, no âmbito do ambiente carcerário em si, a mulher tem algumas questões, às vezes não é observada pelo Estado e precisa ser observada pelo Estado. Uma delas, eu acho que é um problema enorme que é associado à menstruação e toda a necessidade de uma estrutura de higiene relativa à menstruação. Isso a gente pode falar no ambiente carcerário, mas pode falar na vida cotidiana, por exemplo, né? É algo que o Estado brasileiro tinha que pensar, o material de higiene básico ligado à menstruação, até para facilitar o acesso das meninas à educação, né, ao fornecimento gratuito disso, a outra carga tributária para esse tipo de produtos, porque eram produtos que realmente dificultam o acesso da mulher, às vezes, à educação e ao mercado de trabalho, quando a gente está falando em situações de pobreza. Mas dentro do sistema carcerário também exige um cuidado. Aí você tem questões de amamentação, questões de saúde mental, porque vamos pensar dentro do sistema carcerário no recorte do abandono, né? Se a gente pensar no presídio masculino, a gente vê aquela fila imensa de mulheres, famílias, levando os seus filhos para visitação. Isso não é comum no presídio feminino, no sentido do parceiro, do companheiro, o homem. Via de regra, a mulher, quando ela é encarcerada, ela é abandonada pelo seu companheiro, pelo seu parceiro. Ela pode não ser abandonada por um familiar, uma mãe, uma irmã, enfim, mas geralmente ela é abandonada pelo companheiro, pelo parceiro. Então você tem um viés na saúde emocional, na saúde mental, que é um recorte muito específico de gênero. Então, há várias questões que precisam ser pensadas em relação à mulher dentro do sistema prisional. Também o fato de que muitas vezes ela é cuidadora primária, né, dos seus familiares, como a sobrecarga das tarefas domésticas, da tarefa de cuidado em geral. E quando a gente fala em cuidado em geral, a gente pensa às vezes na criança no primeiro plano, mas também tem o idoso. Se tiver um familiar doente ou um familiar idoso, essa atividade também primária ainda, né, por ser do familiar, do privado, enfim, por todas as razões históricas que já falamos, também é destinada às mulheres. Então, muitas vezes é por ela que elas chegam à rota do crime, ou seja, porque elas estão com toda essa sobrecarga, e também isso deve ser considerado na questão do cumprimento da pena em si. Então, esses seriam os aspectos a falar sobre o sistema prisional e as mulheres.